planejamento e administração. A gente vai falar um pouco sobre administrar um instituto federal no meio de uma pandemia, né? Que não deve ser tarefa fácil, hein, Igor? Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todo mundo que está aí nos assistindo. Acho que é um prazer, né? Um prazer enorme para a gente estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, falando um pouquinho como é que tem sido, né, esse momento aí que é um momento difícil para todo mundo, um momento muito delicado, mas que a gente continua focado, continua trabalhando, né, e não deixa aí as coisas do nosso instituto de lado, né? Pelo contrário, a gente tem buscado aí uma série de estratégias, né, e caminhos para poder fazer com que as coisas sigam. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui e espero que seja um momento esclarecedor, um momento de interação bacana para todo mundo. Muito bom. Então, vamos começar falando um pouquinho, né? Acho que, apesar do nome ser autoexplicativo, né? Para quem não tem aí muita intimidade com as divisões existentes aqui dentro do IFRJ, explica de uma forma simples qual é o papel da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, né, assim, de uma maneira bem geral, bem resumida, ela é responsável por toda a gestão, né, planejamento, gerenciamento, execução e controle das ações relacionadas aos recursos do IFRJ, né, recursos financeiros, recursos orçamentários e patrimoniais, né? Então, assim, o nosso grande objetivo, na verdade, é prover o IFRJ de recursos tangíveis e intangíveis, né? Ou seja, se eu preciso de um software, né, que é um recurso intangível, é a PROAD que vai realizar essas aquisições, que vai realizar essas contratações de serviços e também faz essa gestão orçamentária. Então, nosso grande objetivo é manter, né, as provisões, né, prover o IFRJ para que a gente consiga manter o nosso ensino de qualidade, né, na reitoria e nos campos também. Show. Então, aí a gente pode falar, né, já que você falou um pouquinho sobre o que é vamos dizer assim, as incumbências da Pró-Reitoria, né, acho que quando todo mundo pensa em administração, acaba pensando muito em recursos, em dinheiro, né? E aí a PRAD é responsável pela administração desses setores que cuidam da parte orçamentária do IFRJ, né? E esses setores não podem parar, né? Uma vez que as contas nunca param de chegar. Como tem sido aí a dinâmica de trabalho em situação remota nesse momento de isolamento social? Assim, antes de falar, né, do nosso trabalho mesmo, efetivamente da nossa rotina, eu acho que é importante a gente frisar que é um momento em que tudo está diferente, né? Acho que todos os trabalhos, né, e todas as áreas tiveram que se reinventar, tiveram que se remodelar para se adaptar a esse novo cenário, né, de pandemia, esse novo cenário de trabalho remoto. Que a gente tem ferramentas aí já que existem a longa data, né? E que a gente não tinha, de fato, o hábito de usar, não tinha um hábito de trabalhar com elas. Então, é um cenário muito diferente, né? Mas que, e aí entrando um pouco nessa questão do nosso trabalho, né? A PROAD teve também que se readequar a esse novo cenário, né? Entendendo também que nós temos algumas tarefas que não param, né? Como você mesmo falou, assim, nós temos as duas diretorias que cuidam dessa parte orçamentária e financeira, né, que é a Diretoria de Planejamento e Orçamento e de Finanças e Contabilidade, continuam trabalhando com os pagamentos de rotina, né, nós continuamos tendo certas cobranças, certos serviços que nós mantemos, todos os serviços, todos os pagamentos de auxílios emergenciais para os nossos estudantes que, né, estão também passando por essa dificuldade junto conosco, nós precisamos cuidar deles, então a gente mantém, né, todos esses serviços, e nós temos rotinas que não mudam em decorrência até de um próprio calendário que é nacional, né? A gente tem um calendário que é baseado no exercício financeiro, então a gente tem de fato até 31 de dezembro de 2020 para executar os recursos, para se preparar, né? A gente já está entrando em fase agora da preparação para o projeto de lei orçamentária de 2021,
Então, a gente começa a se planejar, começa a analisar o orçamento, começa a enviar informações, né, compilar informações que serão necessárias para a montagem do nosso projeto de lei orçamentária para o ano de 2021, né? Além disso, também, a gente continua realizando os nossos empenhos, a gente continua realizando os nossos pagamentos, a gente fica monitorando, né, e suprindo os campi de recursos na medida em que eles necessitem, né? Então, para a gente, foi um processo de reinvenção, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, né, continuar mantendo, precisa continuar suprindo, continuar trabalhando para cumprir todo esse planejamento que a gente já tem aí e, em paralelo, tocar também projetos que a gente vem tocando em outras áreas. Nossa, muita coisa. Só você fala de lei orçamentária, eu já fico, Jesus, é muita coisa, olha, sinceramente, para quem não é da área, né, às vezes fica até um pouco difícil de entender, mas ainda bem que você está explicando aí direitinho, eu acho que vai dar para o pessoal sair da live um pouco mais esclarecido aí sobre essa área que é tão importante, né, na instituição. Mas então, quando as pessoas pensam em dinheiro, pensam em verba, né? Mas é importante a gente lembrar que, além dos setores ligados aí ao orçamento e finanças, tem outras áreas, né? Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre quais outros setores ou áreas que compõem aí a PROAD e como tem sido a dinâmica desses setores também nesse período. Bacana. Assim, a PROAD, né? Na verdade, é muito comum o pensamento assim, a PROAD cuida do dinheiro, né? A PROAD, o dinheiro é com a PROAD, né? Mas, na verdade, a gente tem atuações, né, que elas são antes do dinheiro, né, durante o dinheiro em si e após o dinheiro, né? A gente criou a diretoria de inovação na administração pública, que é uma diretoria que foca exatamente em otimizar processos, né, em analisar, mapear processos, atuar com as outras áreas, né, de orçamento, finanças, aquisições, né, licitações, contratos, engenharia. E essa diretoria ela vem trabalhando no intuito de melhorar alguns processos e de buscar ferramentas, estratégias para que a gente possa avançar, né, em muitos quesitos aí, inclusive no que diz respeito aos nossos índices de governança. Então, esse é um primeiro ponto, é uma diretoria, né, é uma área, que é a área de inovação na administração pública, e que atua, obviamente, ela atua previamente ao dinheiro em algumas situações, atua durante o dinheiro e atua após o dinheiro, nesse caso de inovação, né? Nós temos as áreas de licitações e contratos, que são áreas que atuam, de fato, antes do próprio recurso, né? Antes de haver o dispêndio efetivamente, mas que todas as aquisições, todas as contratações de serviço, o gerenciamento dessas compras passam por essa área, né? Tem uma equipe sensacional, a equipe da PROAD toda é sensacional, né? Tem todo um grupo de pessoas, então quando você fala assim, poxa, muita coisa, mas tudo isso é possível porque a gente tem uma equipe muito bacana, um pessoal muito comprometido, né? A gente atua muito em parceria com os campi. Então, essa área de licitações também não é diferente, né? Ela atua em parceria com os campi, atua integrada e atua também antes do dinheiro, digamos assim. A gente tem a diretoria, né, a área, né, de engenharia e de expansão, que é a área que atua exatamente previamente ao dinheiro também, realizando projetos, né? Ela atua antes e atua após o dinheiro, digamos assim, que ela atua na parte de projetos, elaborando projetos, preparando tudo, todas essas novidades que a gente tem preparado, que a gente tem lançado aí para o Instituto em termos de infraestrutura, de melhoria de qualidade de vida. Isso passa por essa equipe, passa por essa área, né, que também atua após a contratação, fiscalizando, monitorando, tomando conta efetivamente para que tudo ocorra da melhor maneira possível, né?
Nós temos a área de infraestrutura e logística também, que atua exatamente em parceria com a área de engenharia, mas cuidando da manutenção dos nossos espaços físicos, das nossas áreas de atuação, dos ambientes de trabalho, né? Cuidando, inclusive, de pontos que são sensíveis, que são ligados à segurança, e, em especial, nesse momento de pandemia, nesse momento em que a gente vem atuando na produção de álcool gel, de álcool glicerinado, na produção de face shield, essa diretoria tem organizado toda essa logística para coletar doações, coletar materiais, né, como, por exemplo, doações de álcool que nós recebemos. Foi a área de infraestrutura, foi a área de logística que foi buscar esses materiais, então eles estão atuando, né, mesmo durante a pandemia, enquanto alguns servidores estão em trabalho remoto, nós temos servidores dessa área de infraestrutura atuando de forma presencial, com todos os cuidados, com todas as medidas de segurança, mas que estão junto com a equipe da ponta, né, também no combate aí a essa pandemia, no combate ao Covid, né? Então, é uma área também que está vinculada à PROAD, que também faz parte do nosso trabalho. E aí, volto a dizer, né, assim, então a PROAD não é só o dinheiro, né? Nem, a gente está... aí a gente perpassa por diversos momentos, né? Inclusive o dinheiro, obviamente. É muita gente, né? Acho que é importante realmente destacar o trabalho de todo mundo, valorizar esses servidores que estão aí nessa frente de trabalho, que, como você disse, muitos não estão podendo fazer sempre a quarentena, mas estão aí na linha de frente, tomando todos os cuidados necessários, né, para que possam atuar presencialmente de alguma forma e fazer esse nosso papel social de, né, fazer o que é melhor para a sociedade, produção de álcool, que é uma coisa que a gente está fazendo aí praticamente desde o início, né, da pandemia. E acho que vale demais, né, ressaltar o trabalho de todas essas pessoas, né? Mas aí também a gente tem as atividades que não pararam e algumas que precisaram diminuir consideravelmente, né, ou serem suspensas, como, por exemplo, reforma, obra, construção, que em alguns casos já tinham aí até contratos fechados ou já estavam em andamento, né? Eu gostaria que você falasse o que foi feito no sentido de reduzir os impactos na execução desses contratos. Perfeito, perfeito. Na verdade, assim, a gente já tinha, né, todas essas obras, todas essas áreas em que a gente tinha obra ou pequenas reformas, né, em andamento, a gente já tinha tudo isso mapeado, né, pelo nosso corpo de engenharia. No momento em que começa a movimentação, que a gente, de fato, recebe o comando, né, digamos assim, para iniciar o teletrabalho, para iniciar o isolamento, nós prontamente tivemos que cumprir a legislação, a gente não teve para onde correr, né? E aí a legislação imediatamente suspende ações de obras, de reformas, né? Nós tivemos que nos adequar a essa situação. Algumas coisas pontuais continuaram por algum tempo ainda, mas logo depois a gente, cumprindo a legislação, a gente teve que suspender, né? Mas agora, com o passar do tempo e algumas liberações já realizadas, algumas obras, né, a gente já retomou, né, nós já retomamos algumas obras, as principais obras, né, que a gente tem hoje, as maiores aqui, que eu posso citar algumas, Buenos Aires, né, Reitoria Buenos Aires 256, Campus São Gonçalo, né, que é a reforma do CIEP Willy Brandt, Duque de Caxias, que está fazendo algumas ações lá no telhado, e o Campus Resende, que está construindo, né, um segundo pavimento, que também é uma obra com certa complexidade. Essas obras já foram retomadas, né, mas a engenharia, né, nós, junto com a engenharia, a gente tem monitorado a liberação nos municípios, porque a gente também depende, né, da liberação pela legislação municipal. Então, num primeiro momento, a gente teve que suspender para cumprir a legislação e até para reduzir impactos no que diz respeito a contágio, né, carga viral, enfim, cumprindo com todos os protocolos que a gente precisou cumprir. E agora, conforme está tendo uma liberação gradual, isso está sendo avaliado,
né? Cada obra ela é avaliada, o impacto é avaliado, e a gente entende também que são obras extremamente importantes no momento em que a gente consegue fazer certas coisas, né? Para que, já pensando até numa possível e futura retomada, né? Para que a gente possa também garantir melhorias de infraestrutura no retorno, né? Então, isso é importante a gente frisar, que nada é feito sem um planejamento, né? A gente tem todo um planejamento, tem toda uma estratégia de ação, mas que naquele primeiro momento a gente precisou, né? Como é normal, a gente cumprir a legislação, mas que agora, com esse afrouxamento, a gente vem monitorando cada obra e vendo aquilo que a gente pode retomar, as atividades que a gente pode retomar, sempre mantendo os protocolos de biossegurança, mantendo os padrões de afastamento, né? Muitos serviços desses, alguns são serviços realizados de forma quase que individual, então a gente tem tido esse cuidado, né? E um cuidado também da parte dos nossos servidores, porque se a gente tem obra, automaticamente a gente tem fiscalização. Então, também é um cuidado com os nossos engenheiros, com o nosso corpo de engenharia, que precisa estar lá fiscalizando. Então, a gente também tem esse cuidado, tem esse monitoramento, isso é conversado com os servidores, né? De forma a não colocar nenhum dos nossos servidores em risco, de forma a garantir as melhorias, mas também garantir a segurança, né, dos nossos servidores. Uhum. Então, só para eu retomar aqui, a gente está, então, com obra em São Gonçalo, Reitoria, Resende, qual foi o outro campo que você falou? Duque de Caxias. Duque de Caxias. Esses 4 já foram retomadas na medida do possível, é isso? Exato. E aí, a gente tem outros que já estão com obras previstas, mas que ainda estão aguardando retorno. Quais são? Na verdade, nós temos muitos projetos, né? Inclusive alguns já em fase de licitação, já caminhando para licitar. Temos algumas ações em outros campos, mas assim, eu citei as grandes obras mesmo, né? Nós tivemos, até mesmo durante agora esse período de isolamento, nós tivemos pequenos reparos que foram realizados no campus Niterói, né? Foi necessário alguns reparos. Tivemos reparos e pequenas ações no campus São João de Meriti. Então, na verdade, a gente tem atuado em todos os campos, né? Agora, obras, de fato, né? Essas que eu citei são as nossas atuais grandes e maiores obras, mas a gente tem um planejamento aí de curto, médio e longo prazo, que a ideia é contemplar todos os campi, né? De forma a melhorar a infraestrutura em todos eles. Acabamos de ter licitações, né, de obras para o campus de Niterói, para o campus Arraial do Cabo, que a licitação finalizou, foi realizada pelo próprio campus Arraial do Cabo, mas com o suporte da PROAD. Então, tem várias obras, várias ações de infraestrutura acontecendo. O campus Pinheiral também realizou licitações, tem planejamento de obra, mas no momento agora que a gente tem focado, que a gente está trabalhando e está monitorando, essas que eu citei são as principais. Legal. E aí a gente vai falar agora de uma dessas específicas, né? De uma conquista, vamos dizer assim, que acho que é uma conquista muito importante para o Instituto, né? Que foi a doação que a SUSEP fez aí do prédio da Rua da Buenos Aires para ser a sede definitiva da reitoria do IFRJ, né? Para quem não sabia, a nossa sede aí na Praça da Bandeira era alugada, né? E a gente passa a ter um prédio nosso doado, que é esse da Buenos Aires, né? Eu queria que você falasse aí um pouco sobre como foi esse processo e o que essa doação representa para o IFRJ. Assim, para a gente, realmente é uma conquista muito grande para todo o IFRJ, né? É algo muito, muito significativo para a gente. Você passar a ter um espaço, né? Você passar a ter um local próprio. E foi um processo belíssimo, assim, foi um processo belíssimo de trabalho em equipe, foi um processo de muito aprendizado, de muitas reuniões, um processo extremamente estratégico, um processo que foi realizado exigindo da gente, né, muita prudência, muitas análises, muito cuidado, né, em tudo, em todas as etapas a gente
precisou, né, ter essa diligência, essa moderação nas análises, né, os cuidados que a gente tem que tomar num procedimento desse. Foi muito bacana porque a gente teve a SUSEP, né, como parceira, e nós temos a SUSEP como um parceiro de trabalho, aí a gente teve um parceiro em todo o transcorrer do processo, né, isso foi muito bacana, é muito legal você ver a interação na administração pública entre essas duas autarquias, é muito bacana isso, é algo que me alegra muito, né. Uma informação que eu acho também, que eu sempre gosto de ressaltar, que eu acho muito bacana, foi um processo todo que custou menos de R$15 mil para a gente detectou, né, a gente localizou, na verdade, foi um processo todo novo para a gente, e a gente localizou um decreto-lei de 1977, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, ou seja, ele está válido, né, e que isentava a União de despesas cartorárias, né, enfim. E aí a gente conseguiu realizar todo esse procedimento com um custo baixíssimo para a gente. Foram praticamente custos estaduais para pedidos de isenção. Então, a gente teve que pagar guias para pedir isenção de alguns tributos, né, de algumas taxas. Então, isso eu gosto de frisar porque foi algo muito bacana, né? Então, hoje a gente sai de uma situação de um aluguel com custo aproximado de R$360 mil por mês só com aluguel, porque nós temos também despesas de manutenção, a gente tem despesa de vigilância, de limpeza, né? Os próprios cuidados, as taxas, né? A taxa de incêndio do prédio, IPTU, enfim, tudo isso a gente tem que arcar por estar alugando o imóvel, né? E passa a ter um complexo da reitoria, num valor estimado aí aproximado de R$90 milhões, né? São 2 imóveis completos, com mais vagas de garagem num terceiro imóvel, que é um edifício garagem. Tudo isso escriturado para o IFRJ, ou seja, legalmente pertencente ao IFRJ, né? De maneira que a gente possa investir de forma a atender todas as necessidades dos nossos servidores, né? E é um caminho. Assim, a gente viveu uma situação afetando a qualidade de vida dos servidores, pessoas separadas pelo distanciamento, às vezes setores da mesma área, da mesma pró-reitoria atuando em prédios diferentes, com certa dificuldade de locomoção, de logística, né? A gente sabe o quanto isso afeta a vida dos servidores, e agora a gente tem possibilidades, a gente abre aí um mundo de possibilidades, um mundo de caminhos para a gente seguir, já existem projetos, a gente já divulgou aí a matéria de vocês muito bem feita aí, já divulgou alguns projetos, né? Tem mais em andamento, e a gente quer, na verdade, que agora seja um longo caminho de construção, né? Um longo caminho para pensar melhorias de qualidade de vida para esses servidores, melhorias nos espaços, né? Tendo sempre em vista que existem servidores que são da reitoria, né? Tem servidores que vão trabalhar ali na reitoria, que trabalham na reitoria, que estão transitoriamente ocupando uma função ou por algum motivo, e nós temos servidores que são da reitoria de fato. A gente precisa garantir essa qualidade, esses espaços para todos, inclusive aqueles que estão em trânsito. Um servidor de um campus que vai na reitoria para resolver um problema, para solucionar uma determinada questão, ele precisa ter espaços na reitoria para que ele se sinta acolhido, para que ele possa desempenhar essas atividades. Então, é um grande trabalho aí pela frente, né? A gente sai de uma situação de aluguel com dívida, passa para um patrimônio de 90 milhões, né, aí acumulado, e passamos também a ter uma receita por termos parte de um imóvel nosso alugado para o Banco do Brasil. Então, a gente passa também a ter uma receita que só esse ano chega a R$300 mil e já estimado para o ano que vem, mais ou menos R$500 mil. E essa receita ela vai automaticamente colaborar com os investimentos que a gente quer fazer no prédio, né? E esses investimentos, é óbvio, eles têm um olhar de infraestrutura,
de qualidade de vida, né? Mas de melhorar também as condições de trabalho, né? E fortalecer o trabalho, a ciência e a cultura na reitoria do IFRJ e na nossa instituição como um todo. Porque a gente não pode esquecer que a reitoria é um prédio administrativo, né, na sua essência, essencialmente administrativo, mas trabalho, ciência e cultura, para a gente, tem que caminhar juntos até na administração, até no uso dos recursos, até na hora de pensar estratégias. A gente tem que ter isso em mente para que a gente possa, de fato, ser um agente transformador da nossa sociedade, da sociedade do entorno, garantir qualidade de vida para os nossos servidores, garantir um ambiente de trabalho confortável, um ambiente de trabalho saudável. Então, é um processo que foi muito belo, teve a participação de toda uma equipe engajada, né, de toda uma articulação, e eu fico muito feliz, me sinto feliz e me sinto honrado em ter participado de todo esse processo, em ter conduzido, né, no que diz respeito às áreas da PROAD, em ter conduzido todas essas etapas. Foi um processo novo, mas um aprendizado incrível, um ganho aí, um legado para o nosso Instituto Federal, que já marca a minha vida, e eu tenho certeza que vai marcar muito ainda a vida de muitos aí. Falando em condução, tem um comentário aqui da Ana Luísa, falando, muito boa a condução do processo do prédio da Buenos Aires. Obrigado, Ana. A nossa pró-reitora aí de extensão, falando de coisas para fora, de entorno, ela que vai comandar o nosso oásis no Saara. Exatamente. Eu queria te falar também que a gente está fazendo essa transmissão no Facebook e no YouTube, né? E aí no YouTube a gente teve aqui um comentário, foi mais uma pergunta, né, a respeito do ar-condicionado e dos ventiladores para as salas de aula no campus Niterói. Se tem alguma previsão. Você sabe me falar alguma coisa sobre isso? Olha, há sim a compra já prevista, né? Houve a questão dos ar-condicionados no campus Niterói, é algo que a gente já vem tentando solucionar há muito tempo, junto com a gestão local do campus, principalmente em decorrência até de uma diferença de voltagem que existe no campus. Então, tem certa dificuldade em encontrar aparelhos que sejam daquela determinada voltagem. É uma voltagem muito específica, e isso já vem desde o projeto, né, lá atrás, quando o campus quando se pegou o projeto para construir o campus. Mas a gente tem, sim, tentado solucionar. Já houveram tentativas de compra, inclusive já houve compra desses aparelhos, mas a última informação que eu recebi, a empresa pediu um prazo maior para entrega, inclusive em decorrência da pandemia, em decorrência de questões logísticas. Mas já há, sim, ações nesse sentido, né? E a gente quer solucionar o quanto antes e de forma definitiva. Então já temos uma movimentação, né? Fiquem ligados. Com certeza, com certeza. Em breve a gente pretende resolver isso aí, né? Eu só queria voltar aqui na questão do prédio da Buenos Aires, né? Porque eu, como servidora lotada na reitoria, acho que me coloco aí no direito de dar uma opinião também, né? Que eu acho que é uma conquista muito importante para a instituição, sim. Muitas pessoas, às vezes, batem na tecla de que, mas o prédio precisa de reforma, mas o prédio não está nas melhores condições. Mas, assim, acho que vale a gente ressaltar aqui para as pessoas que o mercado imobiliário não está fácil, né? A gente não conseguiria pegar um prédio novo no centro do Rio, com aquela localização, e dentro das nossas condições financeiras. Você me corrige se eu estiver errada, tá, Igor? Mas, assim, acho que vale enxergar aquele prédio assim como uma conquista, né? E entender que até onde, né, as pessoas têm que entender que vai ter uma reforma daquele prédio. A gente não vai entrar no prédio de um dia para o outro, né? Aquelas obras vão ser feitas. Se eu não me engano, foi no final do ano passado, foi no início desse ano, que já teve assinatura com uma empresa, né, que faria essa reforma. Eu esqueci o nome da empresa, mas eu lembro que eu cobri essa matéria lá na... Nogueira, se eu não me engano.
E aí, assim, né, vai ter toda uma reforma para ter um espaço melhor de convivência ali para gente, que é como você falou, né, a reitoria da Praça da Praça da Bandeira não comportava todos nós da forma mais adequada, né, e aquele prédio passando pelas reformas que estão previstas, inclusive a gente divulgou um vídeo no YouTube sobre com as imagens, né, do projeto, de como deve ficar, e aí acho que ficou todo mundo ali babando, falando, nossa, se ficar assim vai ficar lindo, né? E aí é entender isso, né, que é um processo ainda, que a gente vai, né, passar, mas que é para o bem e para a melhoria de nós servidores, né? Perfeito, Falei. perfeito, assim. Não, mas eu acho que esse é o caminho, sim, Dani. Na verdade, a gente fica feliz com cada conquista, né? Cada processo, cada etapa de um grande processo, a gente comemora e a gente fica feliz. Então, no momento em que você chega numa gestão, né? A gente sabe que o nosso orçamento ele tem encolhido, a gente tem tido grandes dificuldades históricas aí de infraestrutura, e que no momento em que você tinha recursos em grande quantidade, né, não houve um aproveitamento muito bom. Então, hoje a gente procura otimizar ao máximo os recursos que nós temos, né, e aí num período curto de tempo a gente já conseguiu, a gente se orgulha de poder dizer que a gente já fez bastante coisa, né, nós fizemos muitas coisas interessantes, muitas obras, muitas coisas em andamento aí, e o processo de doação e agora de melhoria dos prédios da Buenos Aires 256 e 264 vão ser mais uma etapa para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo maior, que é ter essa melhoria, essa consolidação do IFRJ. A gente fala muito essa palavra, né? A gente frisa muito, tanto eu quanto o reitor e os outros colegas pró-reitores, o nosso objetivo é consolidar o IFRJ, né, como uma instituição de referência e com a infraestrutura adequada para garantir para os nossos estudantes as melhores infraestruturas para que eles possam ter a permanência e o êxito deles. E no caso da Reitoria Buenos Aires não é diferente. Então, a gente fica feliz com isso. É um processo, né? Como você falou, ainda teremos muitas notícias boas pela frente, já temos projeto, a gente já quer licitar até setembro, a gente já quer licitar uma primeira fase de obras, né, que já vão contemplar algumas partes do prédio, e já está em andamento, como você falou, um contrato que foi assinado em janeiro, que já é para melhoria de toda a elétrica, toda a hidráulica do prédio, né, inclusive com troca de subestação, de maneira que a gente consiga dar mais segurança até para os servidores que já estão atuando lá, né? Houve reforma de todo o sistema de ar-condicionado, né? Manutenção e reforma, troca da tubulação de todo o sistema de ar-condicionado, está em andamento melhorias de elétrica e hidráulica, troca de subestação, procedimentos ligados à autovistoria, né? E aí, de tempos em tempos, a gente tem um laudo de autovistoria e a gente tem que fazer pequenas melhorias, pequenas correções para garantir que o prédio esteja atendendo a legislação municipal no que diz respeito à autovistoria e à segurança. Então, nós temos muitas ações em andamento, muita vontade de fazer, temos uma equipe maravilhosa, engajada, e acho que a gente vai ter ainda muita notícia boa aí para frente. Com certeza. A gente tem aqui alguns comentários, eu queria te mostrar. Comentário da Gil, que em tempos de crise estamos fazendo limonadas deliciosas com os pouquíssimos limões que temos. Né? E alguns limões são galegos, o negócio não é mole, não, é aquele limão amargo mesmo, não é? Verdade. A gente está aqui com a Alessandra também, parabenizando pela conquista. Né? E Jane dizendo que o processo lindo de grandes famílias e de grandes conquistas também. Então, todo mundo parabenizando aí essa conquista do IFRJ, né? E aí a gente pode falar, né, que diante desses resultados que vêm sendo obtidos, né, quais as estratégias de gestão, métodos ou conceitos que a PROAD tem trabalhado ou fortalecido no Instituto e na equipe? Assim, a gente
enquanto gestor, né, quando a gente chega num lugar, assim, quando a gente chegou na PROAD, o primeiro passo que a gente adotou, a primeira ação nossa foi ouvir as pessoas, né? Acredito que gestão, liderança, você faz ouvindo pessoas. Você faz ouvindo aquele seu colega de trabalho, ouvindo aquela pessoa que trabalha com você no dia a dia, ouvindo outros colegas de outros setores. Olha, tá horrível. Poxa, minha lâmpada, caramba, minha luz queimou. Ah, tá calor. E ouvindo isso, você consegue diagnosticar, você consegue entender de fato as necessidades, ouvindo os nossos estudantes, né? A gente fez uma pesquisa para a coleta, só para dar um exemplo, em termos de ouvir, uma das ações que a gente adotou foi fazer uma consulta pública. Não sei se você vai lembrar, mas a gente realizou uma consulta pública para a compra de equipamentos. A gente abriu para todo o instituto, todos os técnicos, todos os docentes, todos os estudantes que quisessem preencher lá um formulário e dizer o que precisava no seu laboratório, o que estava faltando, o que queria comprar. Nós tivemos mais de 100 respostas nesse formulário. Foi uma ação muito boa, porque pôde direcionar a compra, né, de equipamentos com os recursos que nós recebemos extra-orçamentários, de maneira que a gente, de fato, atendesse as pessoas, atendesse a necessidade dos servidores, né, dos nossos estudantes. Então, ouvir, eu diria que é o primeiro processo, é o primeiro passo para você, quando você quer fazer uma gestão de qualidade, quando você quer fazer uma gestão salutar, né, numa instituição, seja ela qual for, acho que o primeiro passo é você ouvir. E ouvir, né, ouvir e trabalhar com novos pensamentos de gestão, uma gestão disruptiva, uma gestão que pensa novos caminhos, novos procedimentos, modernização de processos. Isso fez com que a gente pudesse massificar, né, ou enraizar na PROAD alguns conceitos como accountability, compliance, governança, né, e liderança orientada para resultados. Assim, eu diria que são grandes pontos que a gente precisa, que a gente tem focado, né? A gente precisa prestar contas, a gente precisa trabalhar com prestação de contas, accountability, a gente precisa melhorar os nossos processos de prestação de contas, tanto para a nossa comunidade interna quanto para a comunidade externa, né? O cidadão, ele precisa ter acesso de maneira transparente, de maneira clara e proativa, os dados relacionados à PROAD. Esse é um ponto. O segundo ponto é compliance. A gente precisa trabalhar com base em algumas regras próprias internas. A gente precisa convencionar certas regras de maneira que a gente consiga melhorar. Precisa melhorar os nossos índices de governança, e aí é um processo também que envolve todas as outras áreas, envolve a nossa própria área de governança que nós temos no IFRJ, né? E aí, falando especificamente da PROAD, a gente tem uma questão de governança, de gestão de recursos mesmo, alguns índices que nós temos que cumprir, e a gente tem trabalhado nisso, né? E liderança orientada para resultados, assim, pensar em gestão e não pensar onde eu estou e onde eu quero chegar, não faz sentido para a gente, né? É óbvio que a gente trabalha com ensino, né? A nossa atividade fim, ela é o ensino profissional, ensino científico, profissional e tecnológico, de qualidade, que nós temos, de excelência, né? E nós precisamos também garantir isso na ponta. E aí a PROAD pensa muito nisso, né? A gente não pensa só em números, mas a gente pensa em números e como esses números podem se refletir em melhorias na ponta, em melhorias na sala de aula, em melhoria nos laboratórios, em melhoria para os equipamentos. Esse é o nosso trabalho. Não é só pensar números, não é só pensar na ausência dos números, né? Ou no pouco dinheiro que nós temos, mas é pensar também como esse dinheiro pode ser usado, como esses recursos, sejam eles financeiros, orçamentários e os próprios recursos humanos, podem ser utilizados para garantir essas melhorias na ponta, né? E junto disso tudo, assim, eu venho trabalhando muito com a equipe, acho que a gente conversa muito, a gente tem
um entrosamento, né? Como eu já falei aqui várias vezes, a equipe é maravilhosa, sensacional. E a gente trabalha muito com alguns valores, né? A gente precisa de diligência nas nossas ações, a gente precisa ser diligente naquilo que faz, a gente precisa ser moderado, né? Moderação para analisar, moderação para pensar, para falar, né? A gente precisa, em certos momentos, né, ser discreto naquilo que a gente está fazendo, algumas informações, a gente precisa avaliar, às vezes a gente recebe demandas externas, a gente tem que ter certa discrição, né, com aquilo que a gente faz, com os dados, alguns dados são públicos, mas nem todos são públicos, então a gente precisa ter esse cuidado, né, e prudência, acho que prudência no trabalho, prudência no dia a dia de trabalho, prudência de pensar que nós temos estudantes na ponta, né? Nós temos vidas, jovens que estão ali se capacitando, que estão estudando, que estão buscando contribuir para o nosso país, né? Serão os nossos profissionais do futuro. Amanhã depois pode ser o médico que vai atender quando eu estiver lá fazendo consulta de coração, vai ser ele. Eu quero tratar bem esse garoto, né? Não quero correr o risco de ter um médico que vai me atender e falar assim, pô, esse pró-reitor, eu lembro dele. Então, a gente tem que pensar nisso, né? E isso eu passo para a equipe a todo momento. O nosso trabalho é esse. Nosso trabalho é prover e garantir que tudo corra bem, garantir que a nossa atividade fim, né, seja realizada com todo sucesso. E aí, para citar eu falei de algumas coisas, mas assim, tem 2 projetos que eu posso citar nessa área, que foram projetos coordenados pela área de inovação na administração pública, mas um deles é que hoje a PROAD consegue mapear todos os atendimentos que a gente realiza, né? Então, eu consigo saber todos os atendimentos que a gente realizou em relação à reitoria, em relação aos campi, e eu consigo mapear quais são os principais gargalos, quais são os principais problemas que são enfrentados, né, no dia a dia dos servidores. Então, esse foi um primeiro projeto que a gente implantou um sistema de chamados. Hoje a gente tem chamados na PROAD, as pessoas abrem chamados, você monitora, a gente consegue resolver, e isso tem dado resultados muito positivos. E o segundo projeto está em andamento ainda, em breve teremos notícias, né? Teremos divulgações positivas, mas é um grande projeto de transparência de dados na área de compliance, na área de accountability. É um grande projeto para a gente tornar transparente os principais dados da PROAD. A gente quer publicizar isso de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma transparente, de uma forma digerida, né? Sem nenhum tecnicismo. A gente quer diminuir ao máximo a linguagem técnica para que a gente possa fazer com que o cidadão, né, qualquer servidor, qualquer estudante, o pai de um estudante nosso, queira ver os nossos dados, queira ver os dados da PROAD, né, os dados orçamentários, financeiros. A gente vai ter isso muito em breve. É um projeto que nós estamos desenvolvendo e está muito bacana, mas eu só posso falar isso porque não posso falar mais, senão... Spoiler, momento spoiler. Eu queria mostrar um comentário aqui que eu achei bacana, um comentário da G. Francis, que fala que ela é servidora da Fiocruz e aprende muito com os parceiros como o Instituto desde quando era Escola Técnica de Química. Orgulho para mim as conquistas do Instituto, orgulho pessoal ver a condução da gestão, ter a contribuição do Igor, jovem comprometido com a gestão pública. Sabemos que uma boa gestão não depende de depende desse coletivo de servidores públicos engajados que honram o serviço público do nosso país. Parabéns ainda pela brilhante colaboração de pesquisadores. Ou seja... Obrigado. Muito bacana, muito bacana. É bom, né, ver gente de fora no trabalho. E aí a Alessandra comentou aqui também, que a PROEM conta muito com o apoio da PROAD nas suas ações. Muito obrigada, equipe PROAD, Igor. Obrigado. A PROEM é sensacional. A gente trabalha casado. Trabalha pra caramba, né? Então, a gente pode falar aí, né? A gente já falou bastante do que tem sido feito, né? Mas acho que vale a gente falar aí um pouco mais para frente, né? A gente sabe que ainda está cedo aí para prever
data de retorno de atividades presenciais, mas tem um planejamento aí por parte do IFRJ para comprar insumos, itens de prevenção para quando isso acontecer, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que tem sido planejado nesse sentido, tanto no âmbito da reitoria, quanto no âmbito dos campi. Perfeito, perfeito. A gente já vem com ações desde o início, né? A gestão, né, a reitoria, a gestão do IFRJ como um todo tomou uma decisão muito rápida de aderir, né, o isolamento, aderir o trabalho remoto bem no início do momento em que teve o pico, né, da curva de contágio, logo no início. E a gente, desde então, vem trabalhando com diversas ações. A gente vem trabalhando na compra de insumos para a produção de álcool gel, né, álcool glicerinado, produção de face shield. A gente distribuiu aí face shield para diversos lugares, inclusive para os nossos vigilantes, né, terceirizados. A gente vem trabalhando em doações também de insumos, como álcool, por exemplo, já que eu mencionei aqui que a área de logística, de infraestrutura, vem trabalhando para coletar, né, esses materiais. Então, a gente vem já atuando nesse suporte ao combate, né? Porém, temos também que pensar, e a gente tem, sim, planejamento para melhorias e para mudanças, inclusive dos protocolos, que a gente precisa ter para garantir um retorno seguro quando houver retorno, porque, de fato, a gente não tem hoje uma previsão, né? Cada dia que passa, a gente fica mais preocupado, a gente fica realmente, e me preocupa muito a situação dos nossos estudantes, né, dos nossos servidores, numa situação de retorno sem ter um amparo, sem ter a estrutura adequada. E a gente vem trabalhando na compra, por exemplo, de termômetros de infravermelho, uma compra simples, algo que a gente pode fazer e que vai garantir aí um monitoramento de acesso, né, nas nossas dependências. Esse é um primeiro ponto, eu acho que é uma ação importante. Compra de máscaras de tecido, já há um processo em andamento para a compra de 21 mil máscaras inicialmente. Essa quantidade ela vai ser maior, mas a gente preparou uma compra inicial de 21 mil unidades, né, 21 mil unidades. São máscaras de tecido personalizadas e que também servirão aí como um procedimento, como um protocolo de segurança para os nossos servidores e estudantes. Além disso, a gente tem também totens que vão ser adquiridos, já estão em fase de preparação dos processos, totens de higienização, que vão ficar em locais estratégicos na reitoria e nos campi. E nós teremos 2 tipos de totem. Nós teremos um totem que ele é um pouco mais, com um pouco mais de recursos. É um totem que você vai fazer lavagem de mãos, você vai poder verificar a sua temperatura, e ele vai estar interligado também a um sistema de geolocalização. E é um projeto, inclusive, do próprio Instituto Federal, um projeto que teve financiamento de edital do CONIF, que nós participamos, o nosso grupo de pesquisadores, a Propi, né, colaborando aí junto com a gente, e a PROAD vai fomentar, né, para que esse projeto seja maior. Inicialmente ele atenderia uma quantidade menor de totens, e a gente está expandindo, a gente vai comprar mais totens para que a gente possa ter isso espalhado em locais estratégicos na reitoria e nos campi. Além desse totem, a gente tem um totem simples, que é para a asepsia de mãos, né, com álcool gel, água e sabão também colocado nos campi de forma estratégica para garantir que o fluxo de pessoas esteja sempre também tendo acesso a locais para asepsia, né? Além disso, todos os nossos projetos de engenharia que estão sendo realizados, né, já agora, durante a pandemia, para o futuro, já estão sendo realizados com adequação em protocolos de biossegurança, inclusive internacionais, garantindo o distanciamento mínimo entre as baias de serviço, por exemplo. Então, a gente garante já no projeto de arquitetura um distanciamento mínimo adequado a fim de evitarmos aglomerações, né,
nas próprias estruturas administrativas do nosso Instituto Federal. Isso inclui também garantir um espaço mínimo, trabalhar em conjunto com a PROEM, a engenharia, PROAD, engenharia e PROEM, trabalhar junto no que diz respeito à garantia dos espaços nas salas de aula, nos ambientes de aprendizagem, para que a gente também possa garantir a segurança dos nossos estudantes. Então, álcool gel, face shield, totens, né, os 2 tipos de totem, máscara de tecido, distanciamento na origem, né, nos projetos de arquitetura, e modificação dos contratos continuados, principalmente o de limpeza, para que esse contrato ele preveja o uso de saneantes e produtos para desinfecção de ambientes, criando uma rotina de desinfecção ao longo do dia, né, ao longo das atividades, para que a gente consiga manter aí os padrões de biossegurança no Instituto Federal. Bastante coisa aí que a gente vai ter que se adequar, né, para uma Exatamente. novidade aí, pelo menos, acredito que para sempre, mas pelo menos nos primeiros anos, acho que a gente vai ter que mudar bastante aí a nossa forma de interagir, né? Acho que o brasileiro tem essa coisa de abraçar, beijar, querer estar perto, fazer rodinha de amigo. A gente vai ter que se preparar muito para que isso não seja recorrente nos próximos anos aí, pelo menos, né? É muita coisa para mudar, mas acho que juntos a gente consegue superar esse desafio, né? Com certeza. Tem aqui, ó, um comentário da nossa querida Neucimar, que está aqui, dizendo: parabéns, vocês vão longe, orgulho de fazer parte como estudante e terceirizada dessa gestão. Ai, que saudade! Saudade da Neucimar, Saudade, Neucimar. Saudade de você e do seu café. Não é, menina? Na outra live com o João, ela falou: ai, que saudade de dividir um cafezinho. É verdade. A gente tem aqui também, ó, o Ricardo Naipe aqui, parabéns, Igor, excelente administração da PROAD e FR juntos. E a G, ela completou lá o comentário dela, que não tinha cabido todo, parabenizou ainda a condução do Rafael Almada e falou que os colegas servidores que residem em Belford Roxo se solidarizaram e se alegraram com a garantia do Instituto no município. É uma importante conquista para jovens da Baixada Fluminense. A gente está aí nessa luta para manter o Instituto lá, né? Vamos manter. A gente tem trabalhado incansavelmente para isso e é de fato, sim, uma conquista e a gente não vai abrir mão. Na verdade, não existe essa possibilidade. O Instituto o Instituto é uma referência de educação, é uma instituição de excelência, e a gente eu tenho certeza que o povo da Baixada Fluminense, o povo de Belford Roxo merece e tem que ter um Instituto Federal ali, e a gente não vai. Então, essa conquista é mais uma conquista para a gente se alegrar, para a gente comemorar, e a PROAD já está trabalhando, inclusive, nisso. A gente já tem projetos, enfim, a gente não descansa. Em nenhum momento a gente vai descansar. Com certeza. Inclusive, tem no nosso site também notícia lá sobre como é o projeto do campus de Belford Roxo, para quem quiser ver. A gente tem lá umas fotos lindas, que se tudo der certo, a gente vai fazer um prédio muito bonito em Belford Roxo, né? Sim. Vai ficar ótimo. Larissa Braga, orgulho de ser aluna. A gente também tem orgulho de ter você com a gente. É isso aí, Larissa. Igor, a gente está caminhando aí para os 5 minutos finais da nossa live. Passou rápido, viu? É verdade. Muito bom. Eu gostaria que você desse aí suas palavras finais, deixasse sua mensagem, seu agradecimento, o que foi, para a gente poder encerrar a nossa live. Bom, volto a dizer, né? Assim, é um prazer enorme ter essa oportunidade, estar aqui num momento de isolamento, de pandemia, você ter essa interação com todos que estão assistindo a gente, né? Eu fico muito feliz, fico muito honrado da gente poder falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco daquilo que a gente faz, né? E de como tem sido gratificante ver esses resultados como o trabalho de toda uma equipe, de toda uma gestão
que vem atuando aí em prol do nosso IFRJ. Então, eu me sinto de fato honrado, né? Agradeço a todo mundo que participou, que está aí participando, que agradeço a você, Dani, que foi sensacional aí na condução, parabenizo toda a equipe de comunicação também, que vem trabalhando aí incessantemente, né, na comunicação do nosso instituto. No momento de isolamento, a comunicação a gente sabe que tem trabalhado bastante, e falo para todos nós, né, assim, acho que tem sido um momento de grande aprendizado, um momento de grandes reflexões sobre aquilo que a gente pensa no retorno, algumas mudanças que a gente precisa adotar, precisamos ser mais dinâmicos, precisamos utilizar mais recursos de tecnologia da informação, mas também ter o calor das pessoas, né? Ter o contato. A gente não pode perder também essa humanidade, não perder esses ouvidos, né? Esse contato com as pessoas, ouvir, ter contato. O nosso trabalho é um trabalho essencialmente humano, né? A gente precisa ter esse contato humano com todo mundo, a gente precisa pensar gestão, mas uma gestão humanizada. Então, de fato, é um momento de muitas mudanças, de muitas transformações, mas também espero que seja um momento de muito aprendizado, de muitas melhorias. Torço para que muito em breve a gente possa estar de volta aos nossos ambientes de trabalho presenciais, né, os nossos ambientes presenciais. Peço muito que, com o menor número de danos possíveis, né, porque a gente fica vendo números, e quando você vê só uma estatística, tudo bem, mas quando você pensa que aqueles números ali são pessoas, né, são famílias, são pais, são mães, são, né, filhos, isso é muito ruim, isso é muito horrível para a gente, né? E principalmente a gente que trabalha com gestão pública, a gente vê como a gente precisa, né, enquanto gestor público, no nosso ambiente, no nosso trabalho, usar os recursos públicos de maneira moderada, de maneira prudente, de maneira humanizada, né, sensível às ações, sensível, cada um na sua área, obviamente. No nosso caso, como a educação profissional e tecnológica, a gente precisa também ter esse cuidado, né? E eu tenho certeza que tudo isso que nós estamos passando é um momento de grande aprendizagem para todos nós, você que está aí assistindo a gente, você que é estudante, está tendo que se adaptar, tá nessa situação, mas eu tenho certeza que a gente vai sair mais forte, a gente vai melhorar muito após isso. Agradeço mais uma vez, né? Agradeço também a minha equipe, novamente, é uma equipe sensacional, são pessoas que têm trabalhado incansavelmente, né? Às vezes, não só a minha equipe, mas todos os outros servidores estão tendo que dividir computador com o filho que está estudando, está em idade escolar, está fazendo um trabalho, com o marido que também está trabalhando, com a esposa que também está trabalhando, os horários, né? E eu fico muito feliz de ver o engajamento de todas essas pessoas, de ver o apoio de todas essas pessoas, o trabalho. Isso me motiva. Eu sempre falo muito para a minha equipe, né? Assim, se um dia eles estiverem trabalhando 15 horas, eu vou estar trabalhando 30, porque eu não vou me sentir... eu vou inventar hora para trabalhar, entendeu? Não... 24, vamos cada um trabalha um pouquinho. Assim, eles... E é um pessoal muito, muito motivado, muito engajado. Então, isso me deixa muito feliz, assim, isso, né, me deixa grato, de verdade, grato de ver como o nosso Instituto Federal tem um impacto na nossa sociedade, tem um impacto no entorno, né, no nosso estado, e isso é feito por pessoas, somos nós aqui, né, que fazemos isso acontecer. Então, fico muito feliz, de verdade, obrigado aí todo mundo. E é isso, eu já falei demais também, né? Falei pra caramba. Igor, muito obrigada pela sua participação,
ter topado falar aqui com a gente. Acredito que foi bem enriquecedor. 1 hora passa rápido, né? Mas acredito que foi bem enriquecedor, ajudou aí as pessoas a terem uma noção do que está sendo feito e do que está sendo programado. Eu quero agradecer a sua presença, agradecer a todos que estiveram aqui com a gente durante essa live, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube. Dizer que a live vai ficar salva, então se você chegou agora no finalzinho, você pode voltar e ver o início da live, vale a pena, tá? E muito obrigada, até a próxima. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara. Com Tá bom? certeza. Até a próxima, gente. Tchau. Até. Tchau, tchau, pessoal.